de Davi que chamou a atenção de Deus. Ele valorizava as pequenas coisas. Grite bem alto: Davi valorizava as pequenas coisas. Esse é um dos pontos mais fundamentais da palavra. Ninguém cresce na vida sem valorizar as pequenas coisas, a não ser que a pessoa se vala do caminho da corrupção, do caminho do pecado. Todos aqueles que crescem de repente, alguma coisa errada tem, ou se envolveram em atividades ilícitas, ou cometeram a corrupção. De acordo com uma pesquisa que foi feita por alguns administradores de empresa, filhos de pais milionários que herdam a herança têm uma forte tendência de ficarem pobres. E a justificativa para esta pesquisa foi unânime, foi bem objetiva: ficam pobres porque eles não cresceram de baixo para cima. Quem me compreende, grite glória a Deus. Não cresceram de baixo para cima, quiseram ocupar os cargos mais elevados. O meu pai tinha um patrão, e o patrão dele falou: olha, meu filho, se você quiser crescer na empresa, você vai ter que começar pelo chão de fábrica, porque para você administrar bem uma empresa, você tem que começar de baixo. Você tem que conversar com humilde, você tem que conversar com nível tático, você tem que conversar com nível estratégico também. Comece de baixo, que você vai administrar bem a sua empresa. Ou seja, queridos irmãos, aquele pai estava ensinando para o seu filho valorizar as pequenas coisas. Davi não nasceu no berço de ouro, ele não era filho de um monarca. Sabe aonde Deus ensinou para Davi a matéria de reinar? Foi no pasto. Davi aprendeu a ser rei, foi lá no pasto. Tem muita gente que não quer enfrentar o pasto. Tem muita gente que não quer valorizar as pequenas coisas da vida, não sabendo elas que são através das pequenas coisas da vida que Deus vai colocá-las lá em cima, que Deus vai colocá-las lá no topo. Valorizar as pequenas coisas é o foco. Darmos valor às pequenas coisas da vida é o foco para sermos abençoados. Como você quer que Deus lhe dê uma mansão se você não cuida do seu casebre? Como você quer que Deus te promova no local de trabalho se você não trabalha direito? Como você quer que Deus te usa na palavra se você não lê a Bíblia? Como você quer ser profeta se você não é de oração? Como você quer ser cantor, quer louvar a Deus se você não pratica o louvor? Deus quer pessoas de responsabilidade e que valorizam também as pequenas coisas. Sabe de onde saíram os discípulos? Os discípulos não saíram das evangelizações que estavam abarrotadas de pessoas. Não. É muito fácil querer pregar em uma igreja cheia. Mas sabe aonde surgiram os grandes homens de Deus? Foi através dos trabalhos domésticos de Jesus. Não foi no meio da multidão. A multidão estava em busca apenas de milagres, sensacionalismo. A única coisa que agradavam a multidão eram os milagres, eram os prodígios, eram as maravilhas. As multidões queriam comer o melhor de Jesus Cristo, os milagres.
Só que os discípulos descobriram que haviam algo que era muito maior do que os milagres: a pessoa do Mestre, a pessoa de Jesus Cristo. Sabe como? Quando Jesus resgatou Mateus, quando ele fez uma visita na casa de Mateus. E quem é Mateus? Mateus é um dos escritores do Novo Testamento. Foi visitando a casa de Mateus que Jesus ele fez discípulos. Sabe como Jesus transformou Paulo? Não foi no meio da multidão. Jesus transformou Paulo quando ele teve um encontro com Paulo, fazendo de Paulo um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada. São nas pequenas coisas que nascem joias para o Evangelho. São nas pequenas coisas que Deus levanta grandes homens e grandes mulheres para profetizarem, para pregarem, para anunciarem a palavra de Deus. São nas pequenas coisas. Ninguém enxergava Davi. Você acha que você é enxergado pelo mundo pela honestidade? Você acha que você é enxergado pelo mundo pela ética? Não! O mundo não vai enxergar isso. Agora, se você aparecer de carrão, independentemente do que você se valeu para comprar aquele carrão, todo mundo vai ver você. Olha lá, ele é bem sucedido. Olha lá, ela é bem sucedida. É assim que o mundo está. A inversão de valores do mundo, queridos irmãos, é eminente. Vejam bem, as mulheres que seguem o padrão de Deus não são valorizadas pelo mundo, mas aquela que posta para Playboy é dita como se fosse: olha, aquela ali é boa, aquela ali é bom. Ou seja, são as qualidades que são enxergadas pelo mundo, mas as qualidades de Deus são outras. As qualidades de Deus são éticas, são morais, são divinas, são santas. Aleluia! O que Deus enxergou em Davi? Quais qualidades de Davi chamaram a atenção de Deus? Primeiro, Deus precisava de alguém de responsabilidade. Segundo, Deus precisava de alguém que valorizava as pequenas coisas, porque aqueles que valorizam as pequenas coisas conversa com o analfabeto e conversa também com os estudados. Aqueles que valorizam as pequenas coisas não fazem distinções de pessoa. Aquela ali tem mais, então ele tem mérito. Aquela ali tem menos, então deixa excluído. Não, aquele que valoriza as pequenas coisas, ele valoriza as pessoas humildes, desde as pessoas humildes até o governador. Ele sabe valorizar. Mas Deus precisava de alguém que deveria possuir uma terceira qualidade: coragem. Grite bem alto: coragem. Não ouvi. Coragem. Para viver nesta vida temos que ter coragem. A vida, queridos e amados irmãos, é repleta de desafios. Quando nascemos, já começa o nosso desafio. Primeiro, a nossa mãe sofre aquela dor de parto, já é o desafio, já é experimentando o desafio. Quando começamos a caminhar, a dar os primeiros passos, primeiro caímos. É a vida nos desafiando, é a vida nos ensinando a sermos corajosos. Deus nos ensina a sermos corajosos desde nossa infância. Começamos a andar, entramos no colégio, entramos na escolinha, e ali temos que aprender a ler, temos que aprender a escrever. Já é um outro desafio, o desafio educacional. A criança é pressionada a aprender. O que significa? É Deus nos ensinando a matéria do desafio. Quando tornamos-nos adolescentes, é uma das fases mais difíceis. O mundo começa a apresentar os seus pratos, o mundo começa a apresentar o vício, e para rejeitar os pratos do mundo,
torna-se um desafio, visto que hoje no mundo predomina a inversão de valores. A inversão de valores significa dizer que o certo é o errado e o errado é o certo, e torna-se um desafio principalmente para aqueles que são fiéis a Deus. Mas Deus, queridos irmãos e irmãs, nos ensina a sermos corajosos para encararmos o mercado de trabalho. É um desafio também. Não é fácil encarar o mercado de trabalho, é desafio. E para encararmos este desafio, temos que ser corajosos o suficiente. Mas a questão do desafio não para por aí. Existem desafios, queridos irmãos, que são muito mais maiores do que os desafios físicos. Eu estou falando dos desafios espirituais, da qual temos que combater contra Satanás, das quais devemos combater contra os adeptos de Satanás. Para vivermos desta vida, temos que ser corajosos. Como pastor, eu não posso enganar para vocês. O evangelho não é apenas mar de rosas. O evangelho não é apenas de promessas. O evangelho também é de sacrifício. O evangelho também é de luta. O evangelho também é de dificuldade. Mas eu tenho uma boa notícia: todos aqueles que fazem parte do exército de Deus nunca perderão uma batalha. Sabe por quê? O general é o próprio Jesus. Você pode gritar glória a Deus? Você pode gritar glória a Deus? Levante a tua mão e glorifica. O nosso Deus nos ensina a matéria do desafio. Nos ensina a sermos corajosos. Davi, ele foi desafiado no seu local de trabalho. Apareceu o leão ou o urso e pegou uma das ovelhas. Imagine bem se Davi fosse medroso. O que teria acontecido? Vou embora. Eu defender a ovelha? Eu vou correr risco de vida? Não. Mas não foi esta a postura que Davi tomou. Não, foi completamente diferente. Uma ovelha para ele tinha muito valor, porque ele tinha responsabilidade. Uma ovelha para ele tinha muito valor, por quê? Porque ele valorizava as pequenas coisas. Quem me compreende, grite glória a Deus. Caiu a ficha de vocês aí? Ele tinha responsabilidade. Não posso deixar esta ovelha morrer. Ele também valorizava as pequenas coisas. Uma ovelha para mim representa a vida. E para que ele defendesse aquela ovelha, ele teve que ser corajoso. E o que Deus enxergou? Olha, se este jovem tem responsabilidade, se este jovem valoriza as pequenas coisas, se este jovem é corajoso, talvez ele não tenha o melhor currículo, talvez ele não tenha o melhor currículo, o currículo dele não é adequado para ele ser rei, mas eu vou ensiná-lo a ser rei, porque ele tem caráter, ele tem humildade, ele é sincero à minha palavra. Eu quero dizer-vos aqui, ter um bom currículo é muito bom. Não é proibido querermos estudar. É nossa obrigação estudar, fazer uma faculdade. É nossa obrigação buscar os nossos objetivos. Mas na questão espiritual, Deus não avalia aqueles que têm o melhor currículo. Na questão espiritual, Deus avalia aqueles que têm o melhor coração na sua presença. Tem muita gente que tem bom currículo. Basta olharmos para o Congresso Nacional do nosso país. É uma vergonha. Lá tem gente que tem PhD. Lá tem gente que estudou na melhor universidade do mundo, Harvard. Tem o melhor currículo para o mercado de trabalho. Mas usam o currículo para machucar a sociedade. Usam o currículo para desmoralizar a família. Quem me compreende, grite glória a Deus. Alguns usam o currículo para
para levantar projetos de lei que são contra a igreja. Outros usam o seu currículo, usam o seu conhecimento para manobrar as leis, para que eles sejam os mais favorecidos da sociedade. Então Deus não olha para aqueles que têm o melhor currículo, Deus ele olha para aqueles que têm o melhor coração. Quando lemos historicamente, Eliabe não era um filho mau. Ele não era mau. Do ponto de vista histórico, Eliabe, ele era um jovem obediente. Ele era um jovem leal ao seu pai. Ele cumpria com a sua tarefa. Mas por que Deus não escolheu Eliabe? Era um jovem que respeitava a ética. Existem determinadas bênçãos que quando as pessoas recebem elas mudam de máscara. Quem me compreende, grite glória a Deus. Existem determinadas vitórias, determinadas posições que não são para todos. Aquela posição não era para Eliabe, porque Deus ele sabia que o comportamento dele mudaria. E Deus não queria provocar uma tragédia no meio do seu povo, porque Israel já estava uma tragédia, justamente porque Saul foi escolhido pelo povo, ele não foi escolhido por Deus. Deus o colocou lá, mas o povo que escolheu Saul, e foi uma tragédia. E Deus não queria cometer o mesmo erro do povo, porque Deus ele sonda os corações. Ele sabia que quando Eliabe ocupasse o reinado, o coração dele seria levado por um sentimento de vaidade. Portanto, Deus colocou Davi. Sabe o que aprendemos aqui nesta noite? Nesta noite devemos aprender que a nossa natureza humana deve ser desprovida. Significa dizer que nós temos que descer para Deus crescer na nossa vida. Não podemos sermos reféns da nossa natureza. Deve-se cumprir na nossa vida o que está escrito em Mateus capítulo 16 e versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Notem bem que Jesus, ele falou, tome a sua cruz. Qual é o significado da palavra cruz? A palavra cruz significa instrumento de morte. Em outras palavras, Jesus está falando para nós: tome a sua cruz para você crucificar a sua natureza humana. Tome a sua cruz para você crucificar o orgulho, para você crucificar o egoísmo, porque será a partir daí que a minha graça crescerá sobre a sua vida. Quando lemos Romanos capítulo de número 6 e versículo de número 6, Paulo vai dizer: pelo que o meu velho homem foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirva mais o pecado, mas a Deus. Vocês acham que Paulo, ele começou a sua carreira como apóstolo? Não. Primeiramente, ninguém da igreja queria aceitar Paulo. Ninguém queria aceitar ele. Paulo tinha que descer um pouquinho o estupim do nariz dele. Paulo, quem era Paulo? Poliglota. Quem era Paulo? Um dos maiores teólogos. Paulo conversava com grego, Paulo conversava com romano. Paulo tinha uma grande facilidade de conversar com os grandes. Era um homem educado. Depois que Paulo teve um encontro com Jesus, muita coisa na vida dele teve que mudar, porque ele teve que abaixar o estopim. Primeiro ele teve que respeitar Pedro, pastor presidente da igreja primitiva. E quem era Pedro? Pedro nem estudo Pedro tinha. Quem era Pedro? Pescador. Paulo teve que estar sujeito a Pedro. Uma certa igreja expulsou Paulo: não queremos esse homem aqui. E mais, nem Deus queria Paulo lá, porque
Deus queria que Paulo descesse. Quem me compreende, grite glória a Deus. Quando Paulo abaixou um pouquinho o estupim do seu nariz, Deus colocou Paulo para ser auxiliar de Barnabé. É claro, evidente que Paulo era muito mais eloquente do que Barnabé, mas Deus falou: você vai ser auxiliar de Barnabé, porque você tem que aprender a ser suplente, você tem que aprender a ser humilde. Depois que Paulo, vejam bem o mistério de Deus, passou a valorizar as pequenas coisas, passou a entender que Deus não nos enxerga pelo currículo que temos, não nos enxerga pelo conhecimento que temos. Depois que Paulo começou a enxergar isso, Deus fez deste homem um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada. Note bem, queridos e amados irmãos, quase metade do Novo Testamento foi escrito por quem? Por Paulo, porque ele aprendeu a ser humilde e valorizar as pequenas coisas. Concluindo a nossa mensagem, você quer ser exaltado por Deus? Tenha responsabilidade com as pequenas coisas. Tenha responsabilidade com a sua casa, com a sua família, com o seu local de trabalho. Porque por trás da nossa responsabilidade, Deus ele olha para a nossa ética. Se eu tenho responsabilidade, significa dizer que eu cumpro eticamente com as minhas obrigações dentro da igreja, mas não apenas dentro da igreja, mas no local do trabalho. Por quê? Eu reflito o caráter de Cristo Jesus. Todo mundo que olhar para mim, olha, aquele ali é um bom trabalhador, não faz corpo mole não, pode contar com ele é ético, ele valoriza as pequenas coisas. Terceiro, quer ser abençoado por Deus? Repito, valorize as pequenas coisas, valorize as pessoas simples, humildes. Não é porque elas são ignorantes que elas não têm nada para nos ensinar, porque tem sim muita coisa para nos ensinar. Valorize também os grandes, ainda que os grandes, nas suas ignorâncias, eles também vão nos ensinar alguma coisa. Valorize o seu filho, sua filha, seu marido. Não fale mal da sua família, não amaldiçoe a sua família. Será valorizando ela que você vai ganhá-la para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceiro, seja corajoso. A vida não é fácil, e não é fácil para ninguém. Não é porque eu sou pregador que a vida é fácil para mim, porque não existe privilégios. Porque você é evangélico, não existe privilégios para você. A vida é tão difícil para o católico quanto também para você. Mas seja corajoso para você vencer. Vencer a adversidade, vencer a enfermidade, vencer os problemas familiares, vencer na vida profissional, vencer os desafios da vida, vencer as críticas, vencer as perseguições. Não se vence as perseguições sendo ignorante, se vence as perseguições sendo equilibrado, sendo manso. Sabe como Jesus Cristo venceu a perseguição? Sabe como Jesus Cristo venceu a cruz? Quando estava todo mundo lá no inferno dizendo: olha, ele tem que descer do Calvário, ele tem que descer do Calvário, vamos ofendê-lo, vamos dizer que ele não é rei, vamos colocar vinagre na boca dele, vamos ofendê-lo, porque ele vai desistir da cruz. Sabe como Jesus Cristo venceu a cruz? Venceu a cruz com mansidão, com humildade. Sabe quando você vence uma pessoa ignorante? Você vence um ignorante sendo manso e humilde, sendo simples na presença de Deus. Você será um vencedor. Nem sempre.
Eu tenho que abrir parênteses para esta parte aqui, porque tem gente que acha que ser corajoso é pegar arma de fogo. Tem gente que acha que ser corajoso é pegar o cabo de vassoura e dar uma paulada na cabeça do outro. Isto não é ser corajoso, isto é ser prepotente. Ser corajoso algumas vezes demanda o nosso silêncio no momento da guerra. Ser corajoso algumas vezes demanda apenas a única arma, a arma da oração. Ou seja, entregamos nas mãos de Deus e Deus fará por nossas vidas. Isso é ser corajoso. Daí então todos aqueles que estavam lá: eu sou o candidato mais forte. E o contexto vai dizer: todos tiveram que receber de Davi de pé. Samuel fala: chama lá o menor. O menor está lá no pasto, né? Então chama o menor, e nós não nos assentaremos enquanto ele chegar aqui. E quando ele chegar aqui, ele será ungido pelo Senhor. Ou seja, ninguém enxergava ele, mas Deus enxergava ele. Ninguém enxerga você, talvez ninguém está te enxergando, mas aquele lá em cima está te enxergando. Mamãe, você que intercede pelo seu filho pelas madrugadas, ninguém está te enxergando, viu? Mas aquele lá em cima está te enxergando. Esposa, ninguém está te enxergando, ninguém está enxergando as suas orações para Jesus salvar o seu marido, mas Ele está te enxergando. Creia somente, continue insistindo, continue clamando, porque Deus está te enxergando. Jovem, Deus está te enxergando. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Deus vai levantar os humildes aqui nesta noite. Deus não gosta de trabalhar com grandão, não, de maneira nenhuma. Os grandãos Ele coloca para comer capim, assim como fez com Nabucodonosor. Vai comer capim por um determinado tempo, porque você precisa ser humilde para voltar a reinar de novo. Mas cadê os humildes aqui desta noite? Cadê? Então levante. Você já está ganhando a guerra então. A sua simplicidade, a sua humildade vai te fazer ganhar a guerra. Deus exalta os pequenos e os humildes. Fecha os teus olhos. Oh Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos. Enquanto isso, o nosso irmão Adilson, juntamente com a nossa irmã Cláudia, vai louvar a Deus. Fecha os teus olhos. Eu não posso concluir esta pregação sem fazer com vocês uma oração de renovo. O Espírito Santo, Ele quer renovar a sua vida aqui nesta noite, viu? O Senhor me fala que tem muita gente desequilibrada. Tem muita gente que Satanás fica olhando para você dizendo: olha, eu vou fazer ele perder o equilíbrio, porque ele perdendo o equilíbrio, ele perde a razão, e Satanás fica doido para te derrubar. Mas Deus nesta noite vai te ensinar a ter equilíbrio espiritual. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Enquanto a nossa irmã Cláudia vai louvando a Deus, nós vamos clamar. Vamos receber a proteção de Deus, o avivamento de Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e comecem a clamar a Deus. Comecem a clamar a Jesus. Todos começam dando glória, 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 glória. Seja impactado pelo poder do Espírito Santo. Seja impactado pelo poder de Deus na tua vida. Dá lugar para o Espírito Santo. Dá lugar para o Espírito Santo. Dá lugar para o Espírito Santo. Orianda lava, canta lava, chorianda lava. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus, venha levantar os caídos. Venha transformar os oprimidos. Venha levantá-los. Santo Deus, Santo Pai, aviva o teu povo, aviva o teu povo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Lava, lava, chorianda, lava. Chorecanta, lava, chorianda, lava. Orianda, lava. Lava, 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 lava. Receba o poder de Deus na tua vida aí, crente.
Receba o poder de Deus na tua vida aí, obreiros. Receba, receba, receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Receba. Churianda lava, lava, lava. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh aleluia. Oh aleluia. Receba aqui em cima do altar o poder de Deus. Os obreiros, as obreiras, os membros. Receba os católicos também. Oh aleluia. Oh Espírito de Deus. Oh aleluia. Falar do amor e da paz que transmitia, e saía ao teu encontro dia e noite, noite e dia. Eu ouvi sobre tuas curas, sobre tuas maravilhas, e crescia a vontade de te conhecer um dia. O meu grito era tudo, só eu mesmo queria ouvir. Jesus terminava, mas a esperança crescia. Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia. Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia. Você me
glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica Jesus. Vá gritando glória.